Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, quero cumprimentar em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a Senhora Ministra, as Senhoras Secretárias de Estado e o Senhor Secretário de Estado. Senhora Ministra, agradeço a exposição que acabou de fazer. Gostaria, no entanto, de colocar algumas questões. A Senhora Ministra do Estado e da Presidência, além de coordenar as áreas da cidadania, da igualdade e a área da prevenção e combate à violência contra as mulheres e as áreas das migrações, acresce que tem ainda por missão coordenar e acompanhar a execução de medidas de caráter interministerial da execução do programa de governo, articulando, entre outros, com o Ministro do Trabalho, do Estado e das Finanças e com o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, nas áreas relativas às desigualdades. Senhora Ministra, eu apenas refiro estes dois ministérios, pois o tempo é curto e é sobre eles que gostaria de fazer algumas questões. Foi com agrado que verifiquei que, em relação ao orçamento suplementar, foi criada uma ficha, que é esta que eu tenho aqui, não sei se poderia dar, Marina, uma ficha sobre a avaliação prévia de impacto de género nas normas do orçamento, de acordo com o artigo 14 do orçamento, o qual, lamento ter de referir, não foi cumprido no orçamento de 2020. Valeu a pena o PSD ter persistido em questionar os vários ministérios. É com satisfação que constatamos a existência de uma ficha de avaliação. De facto, não se chega a lado nenhum se não se der os primeiros passos, ainda que tímidos. Mas, Senhora Ministra, só uma ficha parece-nos pouquinho. Foi por isso pior ainda quando a mesma está estruturada de forma a permitir ao avaliador esquivar-se a avaliar o impacto de género nas normas e simultaneamente afirmar que o mesmo impacto é neutro. Eles não avaliam e diz que é neutro. Se é neutro, das duas uma, ou as normas não afetam ninguém, o que é estranho, ou são proporcionais e afetam homens e mulheres em igual medida. Mas, quer num caso, quer no outro, só pode ser aferido após uma avaliação. Senhora Ministra, todos os orçamentos têm impacto de género. A questão que se coloca é se, em função do impacto, são ajustados por forma a promover a igualdade entre mulheres e homens. Por isso, a minha primeira pergunta é esta. A Senhora Ministra vai implementar o preenchimento desta ficha ou de uma versão melhorada da mesma de forma transversal nos organismos que coordena e promover a desagregação por género dos dados produzidos por estes organismos? Senhora Ministra, como bem disse há pouco sobre os dados de emprego, em cada 10 empregos destruídos, 9 foram de mulheres. Ou seja, o desemprego feminino é brutal. As mulheres são as principais vítimas de pandemia, pelo menos em termos de emprego, é assim. Por isso, Senhora Ministra, foi com alguma perplexidade que ouvi a Senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social desvalorizar os dados do INE no passado dia 16 de junho, quando na audição regimental. O Instituto Nacional de Estatística é o organismo responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial. O INE está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Por acaso é o seu Ministério, Senhora Ministra. Por isso, uma vez que a Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social desaconselha que acreditamos nos dados do INE, a minha pergunta é, Senhora Ministra, se vai diligenciar como Ministra da tutela para que o seu Instituto produza dados mais credíveis. Senhora Ministra, a Covid-19, e como disse há pouco, veio aprofundar ainda mais as desigualdades entre mulheres e homens. As desigualdades salariais e as desigualdades na contratação e ocupação de cargos de topo nas empresas prejudicam amargamente as mulheres. Por isso, o Governo deve monitorizar regularmente estas realidades e desenhar medidas de promoção e incentivo à valorização do emprego feminino. Por isso, Senhora Ministra, faço-me outra pergunta. Não será avisado o Governo conceber um mecanismo à semelhança do que se propõe fazer no Programa de Estabilização Económica e Social, o PES? Se olhar para a página 6 do PES, neste caso, virado especificamente para o apoio do emprego feminino. Porquê? Porque o fazem para o emprego jovem, mas esqueceram-se do emprego feminino para mulheres não jovens. Senhora Ministra, em agosto de 2017, um estudo revelou a existência de desigualdades brutais entre desportistas, homens e mulheres, sobretudo no futebol, onde a disparidade por género se manifesta quer a nível salarial, quer no que respeita a prémios de jogo. No caso das mulheres, especificamente 66% das jogadoras que jogam nas respectivas seleções nacionais mostraram insatisfeitas com os prémios, ao passo de 35% disseram que não são pagas de todo. No passado dia 18 de junho, a imprensa denunciava que a Federação Portuguesa de Futebol impunha um teto salarial de futebol feminino. Esta injustiça levou à criação pelas jogadoras de um movimento intitulado Futebol Sem Género. Tivemos conhecimento que a CIT e a Senhora Secretária de Estado da Igualdade, empurrados pelos protestos da sociedade civil, reuniram com estas organizações. Aparentemente, verifica-se um recuo da Federação Portuguesa de Futebol em relação ao teto salarial. Mas pergunto se os indícios e as práticas discriminatórias no futebol feminino
já existiam desde 2017, pelo menos conhecidas, com estes dados protestos mais vigorosos, o que foi feito pelo Governo durante todos estes anos e qual a razão de só agora terem atuado após a manifestação deste movimento de mulheres? Disse.